A favela do Moinho, comunidade histórica no centro de São Paulo, venceu essa batalha após a tentativa de remoção de centenas de famílias da região com uso de pressão e força policial. O governo Tarcísio de Freitas quer pôr em prática esse projeto de revitalização que, na prática, pode limpar o centro da cidade. A gente conversa hoje na nossa editoria de Trabalhador com a Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula, que está presencialmente aqui com a gente no estúdio. Tudo bom? Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, ao vivo e depois que vão nos assistir no YouTube ou no Instagram, né? Exato. Bom, realmente é bom a gente trazer aqui notícias de vitórias, né? De vitórias, sim, principalmente de um governo que é sensível à causa dos trabalhadores e dos moradores da favela do Moinho. Quem é de fora de São Paulo, mesmo quem é de São Paulo, vamos aqui dizer onde é a favela do Moinho, né? A favela do Moinho ali na região central, ali perto do Bom Retiro, ali no viaduto Engenheiro Orlando, ali, né? Bem ali, onde vai ter uma nova sede do governo estadual, que vai vir para ali, e era muito próximo onde é a Cracolândia, que hoje todo mundo está procurando cantar a Cracolândia, né, Thalita? Foi ter que ver, as pessoas mandarem informações onde foi parar a Cracolândia daí, né? E essa favela, ela se instituiu ali no final da década de 80, início da década de 90, né, que tinha um moinho ali, e ela já aconteceu 2 incêndios nessa favela em 2011 e 2012, e até teve vítimas fatais ali naquela favela, né? E essa favela só teve acesso ao saneamento básico em 2022, né? E eles têm lutado muito, né, já há muito tempo, que a reivindicação principal dessa favela não era ser retirada da área central. Todos os moradores ali queriam a regularização fundiária, né? E isso foi retirado, né, principalmente dessa população, porque quando você mudou aí o nosso plano diretor, que ali está numa área que chama ZEIS, que é uma área de um zoneamento de interesse social, ou seja, tinha que ter moradia social ali naquele local. E eles aí, nesse novo, nosso novo, que a gente teve aí o zoneamento, né? Isso foi desmontado quando você tira o regramento das leis que não pode ser aplicados em imóveis públicos. E ali pertence ao governo federal. Bom, sim, muita luta, né? E aí eu acho que tem que falar um detalhe, que é a questão da gentrificação da cidade de São Paulo. O que é isso, gente? É quando você pega uma área e muda, principalmente para ser uma área pobre, começa a ir ali a classe média, a classe de maiores valores e começa a mudar. E é isso que estão fazendo ali no centro e nessas áreas. Então, quando vocês vão ali, vai ter muitos prédios construídos de classe média. E qual que era a luta de tirar ali? Porque tinha um parque, né? Então, começou as negociações aí com o governo federal para fazer o parque, que é importante para a cidade. Mas aí a pergunta, o que faz com os moradores que estão ali há mais de 20, 30 anos, que têm seu comércio ali, que as suas crianças estão nas creches, que eles têm acesso ao hospital público, ou seja, todos os equipamentos públicos do centro estavam ali. Então, a reivindicação justa deles era o seguinte: se vai remover, que vá para uma área central, que eu possa continuar aqui no meu emprego, que é perto, porque senão, onde eles estavam querendo dar moradia? Para fora do centro de São Paulo, né? E no centro de São Paulo, às vezes, são moradias muito pequenas que não cabem essas famílias. Que às vezes, numa mesma casa, gente, das favelas, mora 2, 3, 4 famílias, né, Thalita? Então, sim, é importante a gente pontuar isso, né? E esse mapeamento dali da favela nem sempre está dizendo quantas realmente famílias tem ali, porque tem famílias que estão morando numa casa só, 3, 4 famílias, e está sendo considerado só um apartamento, que é uma outra luta. E na remoção, todo mundo viu, teve policiais lá que foram realmente truculentos, porque o Tarcísio, a ordem era tira. As pessoas que começaram a aceitar o acordo do governo começaram a sair, suas casas começaram a ficar vazias, e aí o governo estadual, o Tarcísio, foi lá e começou a destruir essas casas e abalar as casas das pessoas que não tinham aceito essa proposta de sair de lá. E qual que era a proposta? A proposta era o seguinte: vocês saem daqui e a gente financia para vocês uma casa. Não era que o governo do estado ia dar uma casa. Você tinha que ir lá provar uma renda para financiar.
Então, assim, gente, muitas pessoas ali não têm nenhum salário, né, mínimo ali para comprovar renda, né? Então começou a ter esse embate. E eram aí, orientadas a mentir em relação exatamente, ao que ganhavam. Diga que você ganha mais de um salário mínimo para poder. Então a pessoa ia sair de um lugar que ela já estava ali, ela não paga nada, ela não paga condomínio, não paga nada, e ela ia ter que ser obrigada a sair com R$800 durante a construção desses futuros apartamentos que elas nem sabiam onde eram, ia de R$800, que não se paga aluguel no centro de São Paulo com R$800. Né? Então ela teria que sair e mais, ela teria que assinar e se endividar em 250, 300 mil reais. Era essa a proposta, né? E aí na entrada do governo federal, que é acesso à moradia, às pessoas dignas, entrou com um novo plano, né? Que é um plano que vai não só pagar de R$800, passou a R$1.200 o aluguel, e também começou-se agora um subsídio. Né? Então, o governo federal vai dar R$180 mil para essas famílias, que é através da compra assistida, que é o Minha Casa Minha Vida, compra assistida, nasceu lá na questão do Rio Grande do Sul, que as pessoas precisavam de casa. Então, isso não é que vai financiar, é gratuito. E o governo estadual vai entrar com mais 70 mil. Então, ou seja, as pessoas vão ganhar um crédito de 250 mil, elas não vão financiar. Então, aí está a primeira coisa muito interessante da proposta. O Tarcísio foi lá com a polícia, não negociava e queria retirar as pessoas. Vem o governo federal e fala, não, o importante é moradia digna para as pessoas. E como que nós podemos fazer isso? Então, a indicação hoje do governo federal e do Ministério Público é que essas pessoas vão ser retiradas, mas elas vão ter esse dinheiro para ter uma moradia, né? Então, será dado esse valor para elas, né, para fazer a moradia. E que também, que preferencialmente as moradias sejam no centro de São Paulo e não longe, né? E que vai se pagar 1.200, que elas vão conseguir continuar com a sua moradia no centro. E também que pare de destruir as casas das pessoas que já saíram, porque estavam atingindo as outras casas. Então, isso ficou muito melhor, Thalita, mas não quer dizer que ainda terminou, né? Fez o acordo, continua a luta, como eu disse. Ali foi mapeado, por exemplo, casas para dar uma casa. E às vezes morava duas, três famílias na mesma casa. Então, tem essa luta ainda dizendo, são 800 famílias, são 1.000 famílias, são mais de 1.000 famílias. Então, vai continuar a luta em relação a isso e continuar a luta o seguinte, que essas pessoas realmente continuem no centro. Né? Então, essa é a importância da luta dessa moradia, que as pessoas realmente fiquem onde elas estavam, porque imagina, a pessoa mora lá 20, 30 anos, tem laços, conhece o vizinho, conhece a rua, tem o seu mercadinho, ela vive ali, né? Então você não pode retirar. Você aí de casa imaginar que você mora ali no seu bairro e de repente passa alguém e fala, ó, você vai sair daqui, é a sua história. Né? A sua história que está ali, então tem que ter todo o respeito a essas famílias, né? E não só respeito, moradia digna a elas, né? E essa é realmente a luta, né, dos espaços públicos que nós estamos travando na cidade de São Paulo, infelizmente, Thalita. Então tem muitos locais, a favela do Moinho é um exemplo, mas tem vários exemplos na cidade de São Paulo que a luta está para as pessoas realmente terem moradia digna, né? E que realmente os bairros sejam para todos. Né? E principalmente para os trabalhadores, porque imagina hoje, com 250 mil você não compra realmente uma moradia digna em São Paulo. Você vai comprar um estúdio de 19 metros quadrados, de 25 metros quadrados, então precisa realmente repensar, né, todos esses espaços de como que realmente as pessoas e os trabalhadores principalmente ficam na área central. Então, é uma vitória, mas a luta vai continuar aí no centro, né? Perfeito. Você sabe que a gente fez esse acompanhamento, essa cobertura aqui do que estava acontecendo lá na favela do Moinho, e para a gente, como resultado disso tudo, a gente tirou esse modelo que foi a luta daqueles moradores, né, para conquistar o que eles conseguiram no final, porque são moradores unidos, associações que lutam por direitos humanos, que se uniram ali também, e toda ou qualquer pessoa que defende direitos humanos, né, que naquele momento foi até a favela do Moinho para se reunir a essa luta que teve como fruto uma vitória tremenda. Então, eu acho muito importante também mostrar como essa união popular, ela faz com que as vitórias aconteçam. Eu citei aqui na sexta-feira que muitas vezes a gente acompanha lutas e nem sempre com final feliz. E dessa vez a gente teve um final feliz. Então, isso foi muito importante. Isso que diferencia de várias formas essa luta
de vários outros acompanhamentos que a gente fez aqui na TVT. Não, e assim, para as pessoas perceberem a diferença de governos. O governo de federal, né, olha o tratamento que deu a essas pessoas, não só no Rio Grande do Sul, quando criou esse programa, mas aqui na cidade de São Paulo, que também implementou isso. Então, assim, primeiro é a pessoa, é a vida, é a dignidade. E outro governo que foi eleito aqui em São Paulo, do Tarcísio, que ele não está nem aí com isso. Ele quer simplesmente excluir essas pessoas dali, né? Fazer um parque para aquela área ficar muito bonita para receber ali a nova sede do governo ali naquela cidade. Sim. Que é exatamente isso, gente. Foi feita uma limpeza e está sendo feita uma limpeza das pessoas de menor poder aquisitivo do centro de São Paulo. E essa é a famosa gentrificação, que você faz a mudança dessa área que antes era uma área que você com o salário mínimo 2, você consegue estar ali naquela região e que agora você não consegue isso porque começa a entrar um novo público, que é uma classe média alta, né? A pessoa tem uma renda maior. Então, é essa a nossa luta. Eu também fiquei muito feliz com essa vitória do pessoal do Moinho. Demais. Tarcísio quer usar como vitrine, né, essa nova prefeitura, esse parque, a prefeitura não, essa nova sede do governo, esse parque que ele quer construir ali. E para isso ele iria, a qualquer custo, enfim, tirar aquelas pessoas da favela do Moinho. E o que o governo fez é botar um breque ali, não, né? E a gente está na contramão até do mundo, né? Você vê Barcelona, sim, acabou de ano passado criar o seguinte, na cidade de Barcelona, os novos empreendimentos, 30% tem que ser de interesse social. Por que a gente não pode implementar isso na cidade de São Paulo? Né? Então, cada vez mais agora tem a denúncia, né, que teria isso, mas que os prédios estavam usando o dinheiro público para os apartamentos de interesse social serem vendidos para investidores. Então, olha bem como a gente está desviando tudo isso e que a cidade de São Paulo ela tem que ser para todos e todas na cidade. Perfeito. Sempre muito bom te ter por aqui, Ivone, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um bom trabalho e uma boa semana para você. Você também. Até segunda, gente. Tchau. Muito obrigada. Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula, sempre aqui com a gente às segundas.